Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia? Tá bom? A semana? Tá boa? Tá ruim? Graças a Deus. Tá boa, tá fria, né? Tá uma semana fria, mas boa. Bem, queridos, vamos então no nosso estudo de hoje, que é 1 Reis, capítulo 1. No finalzinho do mês passado, nós passamos rapidamente pelo livro todo, né? No esboço do livro, para a gente deixar para entrar no estudo hoje, porque assim nós vamos poder continuar, né, dar sequência. Foi bom, né, o tempo que nós ficamos lá com a Daniela, mas aí eu já também fiquei com saudade, né, dos irmãos, de estarmos juntos. E vamos lá então, queridos, 1 Reis, capítulo 1, vai falar da velhice de Davi e depois a pretensão, que foi na verdade uma rebelião de Adonias, e depois nós vamos ver Salomão sendo ungido rei, ainda com o seu pai Davi com vida. Diz assim: o rei Davi era já velho de idade avançado, e por mais que o envolvessem com cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque-se para o rei meu senhor uma jovem virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem, sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. No entanto, Zadok, o sacerdote, Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, os valentes que tinha Davi, não eram por Adonias. Matou Adonias ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Natã, o profeta, Benaí, os valentes, Salomão, seu irmão, porém, não o convidou. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Agora vem, deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai à presença do rei Davi e dize: não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Estando tu ainda a falar com o rei, eu entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Foi Betseba à presença do rei no seu quarto. O rei era muito velho e Abisaque, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que lhe perguntou: o que queres? Respondeu ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor o teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de ti e se assentará no teu trono. Agora, porém, reina Adonias, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Os olhos de todo Israel, porém, ó rei, meu senhor, estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, entrou o profeta Natã, e fizeram saber ao rei: está aqui o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, prostrou-se perante ele com o rosto em terra e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Hoje ele desceu, matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, Abiatar, o sacerdote. Estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: viva o rei Adonias.
A mim, porém, sendo eu teu servo, Zadok, o sacerdote, Benaía, filho de Joiada, e Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei meu senhor, e não fizesse saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? Respondeu o rei Davi: chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então jurou o rei: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok o sacerdote, Natão o profeta e Benaía, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natão, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar. Ordenei que ele seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono de rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaía, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso de azeite e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele tocando flauta e alegrando-se com grande alegria, de maneira que a terra tremeu com seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com eles o ouviram ao acabarem de comer. Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que quer dizer este alvoroço na cidade? Estava ele ainda a falar quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és de bem e traz boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: deveras, o rei Davi, nosso senhor, constituiu a Salomão. E Davi enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaía, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus. Eles o fizeram montar na mula do rei. Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, ungiram o rei em Giom. Dali subiram eles, e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Também Salomão está assentado no trono do rei. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito e disse: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje deu quem se assente no meu trono, que permitiu que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi o seu caminho. Adonias, porém, temeu Salomão, e levantando-se foi apegar-se às pontas do altar. Foi dito a Salomão: Adonias teme ao rei Salomão, e se apegou às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. Disse Salomão: se ele for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, mas caso se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, bendito é o teu nome, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por este lindo dia e pela oportunidade de nos reunir para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude. Ele que inspirou homens e mulheres para escrever esta palavra, pode também agora nos dizer o que o Senhor quer nos ensinar através do texto que lemos. Obrigado, nós nos curvamos diante da tua palavra, reverenciamos o que acabamos de ler, reconhecendo que é a palavra do Senhor. Desde já, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. É um início, né? Um início um pouco confuso, um pouco trágico, né, que depois toma já uma direção mais tranquila. Mas o que nós estamos estudando, irmãos, já há um bom tempo, é o início
da política, na verdade, vamos chamar assim, dentro de Israel. Nós vimos em toda a Bíblia, né, no Velho Testamento, que desde que começamos em Gênesis, como Deus escolheu, né, um homem, fez com ele uma aliança, e essa aliança passou para os seus filhos. Deus escolheu Abraão, depois confirmou a aliança com seu filho Isaac, depois com Jacó, e vimos então a formação de uma nação de Israel, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele foi escravo no Egito, muitos anos. Deus tirou eles de lá com mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas. E assim que esse povo tomou posse da terra que Deus havia dito que daria a eles, eles então quiseram ser como as outras nações e pediram um rei. E Deus vai dar para eles um rei. E é isso que nós estamos vendo então. O início da era, né, política dentro de Israel. Política no bom sentido, nós vamos dizer assim, porque eles pediram um rei e Deus deu um rei. Antes de ter um rei, o povo era todo guiado e governado por Deus diretamente, falando com os profetas e falando com os sacerdotes. Aí de repente eles escolhem um rei, ainda que Deus tivesse avisado para eles o que aconteceria se eles tivessem um rei, eles quiseram. Deus, né, escolheu o primeiro rei, Deus escolheu o segundo, e Deus direcionou quem seria o terceiro, que é agora, nós estamos vendo aqui, que é Salomão. Então não há aquela coisa de que Saul foi um homem ruim porque Deus não escolheu. Não existe. Saul foi um homem ruim porque ele quis ser ruim, porque Deus o havia escolhido. E aí a gente vê dentro desse princípio bíblico, que Deus escolhe um homem, uma mulher, né? E coloca todo um plano e um projeto na vida dele. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas se nesse tempo o homem e a mulher pecar contra Deus, Deus simplesmente muda o seu plano. É isso que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Isso foi até mesmo com Moisés, né? Deus escolheu Moisés, preparou Moisés para a grande obra de ir lá no Egito resgatar Israel, trazer de volta. E estava no plano de Deus que Moisés entrasse na terra prometida, mas por causa de uma única falha de Moisés, Deus mudou o plano. Deus falou: olha, você não vai entrar mais na terra não. Ainda que Moisés orasse, intercedesse, pedisse a Deus uma chance, Deus não lhe deu. Isso são princípios bíblicos que aplicáveis na nossa vida. Então, onde nós estamos hoje, 1 Reis? 1 Reis vai nos mostrar então a morte do segundo rei, que é Davi, e o reinado o livro começa, na verdade, né, com o reinado do terceiro rei, que é Salomão. Por isso eu digo que é o início, né, da política em Israel. A partir daí nós vamos ver que as escolhas vão seguir alguns princípios, algumas regras, né? Ainda que a regra de Deus não é a regra do homem, isso aqui nós vamos encontrar aqui dentro embutido. Se eu tiver tempo eu vou mostrar isso para vocês, que na verdade, pela regra dos homens, quem reina é sempre o filho mais velho, é o filho mais velho que reina. E Salomão não era o filho mais velho, não era de direito dele o reino, pela regra e lei dos costumes dos povos. Mas para Deus não era para outro reinar senão Salomão. Então aí, Adonias, em outras palavras, Adonias, o camarada que faz essa arruaça aqui nos 26 primeiros versículos, a gente vê, na verdade, ele é que era o próximo na hierarquia para reinar no lugar de Davi, né? Nós sabemos lá que Davi, Deus deu para ele muitos filhos. Eu contei 20 filhos que Davi teve e uma filha. E a Bíblia diz que ele teve filhas com várias concubinas, e esses filhos não foram registrados na Bíblia. 20 está escrito, imagine os outros. Então, na verdade, mas na hierarquia a gente sabia que na questão da idade, a gente sabia que Adonias era o quarto. Amon havia morrido, né? Absalão tinha um chamado Daniel, e tinha agora, era Absalão, Amon, né, o primeiro que morreu naquela confusão, tinha Absalão, Daniel e Adonias, que estava aqui agora. E Adonias é que vai pegar, é que vai querer usurpar, né, querer o direito dele. Salomão estava lá na ponta, Salomão era um dos mais novos, e ele, no entanto, foi o que Deus escolheu. Então, a escolha teológica, a escolha de Deus foi Salomão, mas a escolha lógica humana não seria de forma alguma Salomão, seria de fato o Adonias, esse menino que vai usurpar. Então aí a gente vai ver o início, né, da era política em Israel. Vamos encontrar um misto entre Deus escolhendo e os homens escolhendo por sua própria vontade. É uma mistura entre uma teocracia e qualquer coisa que vocês quiserem lá, uma hierarquia, enfim, não importa, né? Nós vamos ver isso acontecendo.
Eu diria que se a gente pudesse dar um outro título para essa série de livros que nós vamos ver, Reis, Crônicas, eu diria que a gente podia chamar do seguinte: o poder, né, poder de dominar, de governar, é responsável pela moralidade. Eu diria que a gente podia dizer, olha, o poder é diretamente responsável pela moralidade. Todas as pessoas, quando começam a exercer algum poder, alguma autoridade, elas ali começam a ser dominadas pelos princípios da moralidade. Se você, por exemplo, nós vamos encontrar isso muito claro na Bíblia, se para você, os princípios que você adota são os da Bíblia, os seus princípios morais vão ser diretamente ligados, conectados com os princípios ou com o poder moral que a Bíblia traz. Se por acaso você joga a Bíblia fora e começa a se deixar levar pelo poder da política, seja lá do que for, das ideologias, dos pensamentos, das ideias, da filosofia, vamos chamar assim, o seu nível de caráter, o seu poder de moralidade, a sua vida moral vai ser toda conduzida por aqueles princípios. Por outro lado, se a gente pega também a Bíblia como poder, esse poder vai ser responsável pela moralidade da nossa vida. Por isso que a gente precisa, como crente, entender que a moralidade, irmãos, eu estou falando aqui de coisas de padrão moral, de caráter, tudo. A moralidade, irmãos, ela não quer dizer apenas algo inato, que a gente nasce com ele. Tem gente que pensa que a moralidade é só aquilo que a gente tem de inato, aquilo que a gente nasce e aquilo que a gente entende como certo e errado e fica só nisso. Moralidade é algo inato que diz respeito ao que é certo e que é errado. É isso que a gente entende. Não é. Moralidade vai muito além disso. Moralidade está diretamente ligado à palavra de Deus, ao que Deus diz que é certo e que é errado. Amém, queridos? Estão entendendo bem? Eu estou falando de poder que as coisas e as instituições exercem sobre nós. E eu digo que o poder é responsável pela moralidade. Cheguei a citar um exemplo. Se para você a política é poder e você se deixa guiar por ela, é ela que vai dizer para você o que é moral e o que não é. Se você pega os pensamentos, as ideologias, as filosofias, são elas que vão te traçar moralmente no meio das pessoas. É por isso que aquilo que para mim é imoral, para você é imoral, para outros já não são, é normal, não tem nada a ver, pastor. Isso acontece, e a gente até defende, já notaram isso, irmãos? Mais ou menos, irmão, estão entendendo, né? E aí eu joguei para dentro da Bíblia. Se a Bíblia é poder para nós, a palavra de Deus, ela é poder, então é ela que vai ser responsável pelo padrão moral que eu adoto. Amém, queridos? Acho que ficou mais ou menos claro, apesar que a gente tem que falar isso assim de maneira muito rápida por causa do nosso tempo. E ele passa a ser então o poder que opera em nós. Por isso que o nosso padrão tem que ser muito elevado. E eu disse para você que moralidade não tem a ver apenas com aquilo que é inato, que a gente já nasce com a nossa noção de certo e errado. Não tem. Eu digo que o poder e a questão moral, ela tem mais a ver com a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus planejou para nós, para os homens, que é certo e que é errado. Então não é só inato. Aquilo que eu acho, que eu aprendi, que eu estou entendendo que é correto, que é o certo. Não, é o que a Bíblia diz que é certo. Então, tem até um camarada aí que pegou uma frase em inglês e traduziu ela para o português. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e por aí vai. Lá na década de 90 eu já via isso, um escritor americano escrevendo isso, ele traduziu e fez até uma música. Se de fato você tem a Bíblia como padrão, então você é o que a Bíblia diz que você é. Mas também, você só faz aquilo que a Bíblia diz que você faz. Aliás, que você deve fazer. É o padrão, é o que vai nos conduzir moralmente. Amém? Bem, então o que nós vemos aqui dentro desse capítulo? Muita coisa, irmãos, importante para nós. Muita mesmo. Só que a gente não consegue, não tem como, né, parar em tudo isso. Me ajuda aí que não quer passar, não? O que nós vamos ver, irmãos? Que Davi tinha vivido uma vida atormentada ao longo da vida de Davi. A vida dele foi muito atormentada. Desde que Davi cometeu aquele pecado com Betseba, a vida dele ficou pior ainda, porque antes a vida era atormentada pelas perseguições que ele tinha, como Saul o perseguia. E logo depois do pecado de Davi, o tormento ainda aumentou, mas na verdade o tormento aumentou agora como consequência do pecado dele, né? A gente viu
mudou totalmente o rei Davi a partir daquele momento. Então ele viveu uma vida atormentada e ele já tinha experimentado a rebelião, irmãos, na vida dele por parte de outro filho que ele teve, de Absalão, por exemplo. Né? Agora, de repente, levanta Adonias, filho de uma mulher chamada Agite, que, como eu disse para vocês, era o quarto filho dele em idade, né? Era o quarto filho. E eu acho que esse camarada, algo deu nele lá, que a Bíblia chega a dizer na minha tradução, que ele se exaltou, né? Na Bíblia, a minha Bíblia diz assim, que ele se exaltou e quis então ser rei, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou. Entrou um espírito nesse camarada de rebelião. Ele era o tipo, talvez, irmãos, a gente estudando a Bíblia assim, você vai comparar que parece que é algo atual, parece que é algo que está acontecendo hoje, mas é comum isso acontecer, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa, que aquilo que ela falou há não sei quantos mil anos atrás aqui, quando os fatos aconteceram, a mesma palavra ela continua poderosa e continuará poderosa, e ela vai falar com a gente como se parece que ela foi escrita agora. Né, parece que foi ontem. Então esse camarada entra um espírito de rebelião nele. Ele era um ativista, pelo que a gente vê. Ele era um camarada bom para poder articular, né, e nesse caso aqui para usurpar o trono. Esse camarada resolveu pensar que ele pudesse reinar no lugar daquele que Deus havia escolhido, que era Salomão. E para isso ele trabalha, ele faz um trabalho, ele articula. E eu digo que foi, na verdade, um trabalho político, pelo que nós vemos. Ele tirou proveito de que o pai dele era velho, só que agora é uma pena que a gente não tem tempo. Velho, o que é velho para você? O que é velho para nós? Né? O que a gente pensa que é uma pessoa velha? Aqui está dizendo que Davi era velho, irmãos, mas sabe qual é a idade de Davi quando ele morreu? Quem imagina qual é a idade de Davi quando ele morreu? Davi morreu, irmãos, ele tinha 70 anos de idade. E me diga se 70 anos de idade era uma pessoa velha naquela época. Não era. Era comum as pessoas viverem muitos anos. Abraão viveu com 175 anos, ele foi considerado velho. Aqueles homens da antiguidade, 175 anos, 180, era a idade de velhice, morria com 500, 300, 400, 600 anos. Então aqui diz para nós que ele era um homem velho. E por ele ser desta condição física, vamos dizer assim, ele já não se aquecia, sentia muito frio. Então eles deram um jeito de arrumar uma mulher para aquecer a ele. As roupas, os cobertores não conseguiam, na verdade, aquecê-lo. Tem uma tradução que diz roupas, mas a mais próxima é cobertor, coberta, lençóis, não conseguia aquecê-lo. Aí um camarada lá vira para ele e diz, vamos buscar então para o rei uma mulher, uma jovem, virgem, e que ela esteja perante o rei possa deitar nos seios dela, ela deita no peito do rei, ele se encosta, se cobrem, e ela vai transferir calor para o corpo do rei, para que o rei não morra, não vá sofrer, não vá adoecer. E assim eles fizeram. Dizem que encontraram uma mulher, a Bíblia repete que ela era uma jovem formosa, chamada Abisag, era uma sunamita. Bem, se você for olhar, pesquisar e ver onde fica a região dos sunamitas, ela é uma pequena região que pertence a Issacar, a tribo de Issacar, que fica bem lá no norte, bem lá em cima. Lembra que Davi foi reconhecido como rei cá embaixo, em Judá. Apenas Judá, cá embaixo, e Benjamim reconheceram. E Davi sempre teve uma briga entre as duas tribos que o reconheceram, cá embaixo, no sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos que sobraram, incluindo a de Issacar lá em cima. Sempre houve revoltas e brigas e contendas daquelas 10 tribos contra os dois, até que depois Deus deu vitória total e ele começou a reinar em todo Israel. Mas veja bem, será que é coincidência essa menina, sei lá, essa jovem, sei lá de cima do norte, uma sunamita? Ou será mais uma estratégia política? Porque, na verdade, foi eles que quiseram pegar uma jovem para que aquecesse o rei. E a outra pergunta e eu escutei vários rabinos comentando sobre isso, por que um homem de 70 anos estava tão acabado, sendo que naquela época as pessoas viviam muito tempo? Depois você pode pesquisar lá, você vai ver. Por que será, irmãos? Para e pensa. Não é estranho? Um homem novo, 70 anos é novo para quem podia viver muito mais. Davi estava numa situação decadente fisicamente, não vamos dizer de outra forma, que aqui ele acaba sendo necessário que uma mulher o aquecesse. Agora, para e pensa, um homem que tinha problema com mulheres,
Porque ele teve mulher adoidado, ele teve muita mulher, ele teve mulheres em número incontáveis, teve problema com elas, a gente sabe disso. O próprio relacionamento dele com a mãe de Salomão, a Batseba, foi um pecado terrível que gerou para ele e para sua casa e para todo Israel uma maldição que se existe até hoje, que são as guerras, as lutas, enfim. E aí, irmão? Agora você vai, imagina, o camarada tinha muita mulher, será que todas elas eram velhas? Eles pegam uma mulher nova e não escolhem qualquer mulher. Quando eu comecei a ler e estudar isso aqui, a Bíblia diz que eles buscaram, procuraram, versículo 3, procuraram por todo o território de Israel uma jovem formosa. Eles não chegaram pela esquina e pegaram uma mulher qualquer, uma adulta, uma prostituta, e falaram, olha, nós precisamos de você para ser um objeto, um eletrodoméstico do rei. Por quê? Porque eles disseram que queriam uma mulher jovem para aquecer o rei. O que nos aquece hoje? Cobertor, né? Quem mora em lugar muito frio é aquecedor. Morei nos Estados Unidos e lá toda a casa, todo cômodo, até o banheiro, tem aquecedor. Onde nós temos o rodapé da nossa casa assim, ó, Estados Unidos, nas regiões frias, é claro, e lá em outros lugares, onde tem o rodapé, na verdade, tem como se fosse o rodapé, algo, uma peça que vai assim, toda a casa ao redor é o aquecedor. Se você esquecer aquilo e deixar aquilo muito forte, que te assa dentro de casa. Então você tem que equilibrar a temperatura. O que nos aquece, irmão, são isso. Da mesma forma, o que nos esfria é um ventilador, um ar-condicionado, é um eletrodoméstico. Mas só que aqui não diz que eles iam buscar um eletrodoméstico, mulher, só para aquecer o rei. Ela tinha um perfil, tinha que ser bonita, virgem, e foram lá e acharam ela lá no lugar onde ele era mais perseguido, que era no norte. Então a gente vê e pensa, será, meu Deus, não tem uma direção, não está registrado que Deus mandou que eles fizessem isso, e muito menos que buscassem lá. Agora, será que cá no sul, ou na região onde Davi foi bem aceito, bem acolhido, e eles aceitaram ele muito bem como rei, e na verdade foi eles que ungiram Davi rei, será que cá embaixo, em Judá, ou na região de Benjamim, será que não tinha uma mulher formosa, bonita, jovem, que tivesse calor no corpo bastante para aquecer o rei? Então a gente faz essas perguntas para a gente entender, irmãos, como as coisas funcionam na Bíblia e, na verdade, a gente lançar nossas perguntas, nossas respostas, buscar nossas respostas. Mas uma eu entendo. O que eu resumo para você, para a gente ir para frente? O Davi, que era forte, guerreiro, matador, sangue quente, porque pegava a espada e matou até mesmo o gigante Golias com aquela pedrinha. O Davi, que era homem de guerra, agora aos 70 anos, que é uma idade nova para a época, o camarada sequer tinha energia para o próprio corpo se aquecer, se esquentar. Isso para a gente pensar. Por que será que isso aconteceu com ele? A irmã está dando uma coisa, eu quero perguntar a vocês. Depois vocês vão na Bíblia, enterra a cara igual eu estou fazendo e procura a resposta. A irmã acha que é sofrimento, né? Mas você pensa nisso. Qual mensagem deixaria para nós? O camarada que há pouco tempo era um guerreiro, era bravo, era bruto e matava. Isso tem que ter energia para isso, irmão. Você sabe que até para sair para trabalhar de manhã tem que ter energia, não tem? Tem que ter um calor. Tem gente que está lá embaixo. A depressão é uma das coisas que deixa você lá embaixo, sem energia. Você só fica quietinho. Se tiver comida, você come. Se tiver, você não come. Uma pessoa que tem energia. Tanto que a gente estuda na ciência psicológica e psiquiatra que os dois extremos com a pessoa vive, e a gente deve viver em equilíbrio, é o da depressão, que é melancolia, tristeza, está tudo ruim, e da euforia, que é o topo lá em cima de muita agitação. A pessoa normal, ela fica equilibrada. Se você conhece uma pessoa muito esquentada, que não tem tempo para nada, e faz de tudo e corre muito, essa pessoa é muito eufórica. O bom é que ela tem um equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, para e pensa, o homem que era energia, força, sangue quente, fazia para valer e matava mesmo, agora com 70 anos, uma idade relativamente nova para a época, camarada sequer tem energia no próprio corpo para esquentar do frio. E a Bíblia diz ainda, a minha tradução diz no versículo 1, por mais que o envolvesse com cobertas, ele não conseguia aquecer. Que situação que ele estava, irmãos? Tão novo, tão rápido. Eu sou friento demais, tanto que quando eu estava estudando esse texto, eu andava, eu ia lá para cá, nasceu a eu cheguei a deitar no sol, estou com a mão toda gelada, eu sou friento, minha temperatura é baixa.
Eu meço lá em Cuiabá, lá, 43 graus, eu vou medir minha temperatura do corpo, está a 35. Outro dia eu fui medir ali, para entrar no supermercado aqui, ó. Quando eu cheguei lá, que a mulher foi medir, o aparelho dela deu problema, assim, não mediu que estava baixo demais. Eu falei, minha filha, a minha temperatura é baixa. Eu já pensei até que eu ia morrer tão frio um dia. Aí ela mediu 32, ela falou, ela ficou assim, 32, eu tenho, está gelado, e aí? Eu sei mais ou menos o que seria isso que ele está sentindo. Mas a pergunta é, por que um homem tão cheio de energia, tanta força, agora tão novo, sequer o corpo gera energia? Que mensagem você tiraria para você? É isso a nossa vida, querido. É isso. Hoje a gente pode achar que é forte, que tem energia, que faz e não precisa de ninguém. E, querido, isso é só questão de tempo. O Criador nos fez assim. É questão de tempo para a gente não aguentar nada. É questão de tempo para a gente também precisar, é o que o Senhor disse, né, para Pedro. Você está muito forte hoje, mas vai ter um dia que você quiser ir para algum lugar, eles vão pegar na tua mão, vão te levar, é onde eles quiserem que eles vão te levar, você não vai onde quer. Então, querido, é isso, a brevidade da vida, essa lição aqui para nós, ela é muito grande, profunda, para que a gente pense também na vida. Hoje você pensa que pode tudo e você ignora as pessoas que estão ao seu redor. Você acha que você tem força, você passa por cima igual um trator. Você acha que você tem energia, você não vai precisar de ninguém nunca, não vai precisar de uma comida ser entregue na tua mão, não vai precisar de algo. Olha bem, Davi, irmãos, não tinha energia para aquecer. Já imaginou você chegar num dia que os cobertores não vão te aquecer? Você vai precisar de algo externo para te aquecer, que seja o corpo de alguém, ou que seja uma máquina, um equipamento. Vai chegar num dia que você vai esfriar, querido, e já era. Nós tivemos essa experiência com a nossa irmã amada, querida, que hoje me fez falta. Estava sentado aqui, e na hora que parou um carro ali, eu falei, a irmã Julina, eu pensei, lembrei, não vai vir mais, nunca mais, porque o Senhor a chamou. Ela veio domingo, participou da ceia alegre. Na segunda, Deus falou, vamos embora para casa. Estava geladinha, quem pôs a mão nela lá viu, geladinha. Eu cheguei, ela tinha morrido naquela hora. Me ligaram, desesperado, e entrei no carro, fui rápido. Ela estava lá, ficamos 1h30 ou mais até que a funerária pegasse. Quando a gente encostou nela, gelada. Vai chegar um tempo, irmãos, que o seu corpo vai ser tão frágil que nem nada vai aquecê-lo mais. É a hora que Deus nos chama. É o que Davi estava vivendo ali, um homem que há tão pouco tempo tinha tanta energia. Então, filho, filha, te digo da parte de Deus, baixa a bola. Entendeu? Os irmãos entendem essa gíria que quer dizer, né? Baixa a bola. É o que nós estamos vendo com Davi. O camarada era muita coisa e matava e tal. Agora não dá mais nada, não esquece. Olha bem, o camarada que era mulherengo, coloca uma moça virgem formosa para deitar com ele. E sabe o que acontece? A Bíblia relata. Era a jovem sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia. Mas o rei não teve nem relações com ela. Para e pensa, o camarada é mulherengo. Ele viu uma mulher e era dele. Pecou que virou uma desgraça a vida dele pelo pecado. E agora um mulherão, que a Bíblia chega a dizer 2 vezes que ela era sobremaneira formosa. Então imagina uma mulher sobremaneira formosa. Ela era e estava a serviço do rei, ela era do rei. No entanto, o rei não teve condições de mais nada a fazer com ela. Esse rei que era novo. Olha bem, esse camarada era novo em comparação com as pessoas da época. Não é também um tratamento de Deus, irmãos? Olha, você era muito mulherengo, você era muito macho. Agora eu vou te ser sincero. Eu estou falando assim, como se Deus estivesse falando. Olha, você é muito mulherengo? Pois eu vou te fazer ter do teu lado uma mulher linda, sobremaneira linda, e você não vai ter força para nada. Então, que eles são lições que a gente lê na Bíblia e passa por cima, e que a gente não pode passar. A gente precisa pensar, o que a Bíblia está dizendo para nós? Então, na verdade, muita coisa a gente encontra nisso. Então, ele já velho, o que vai acontecer logo em seguida, depois dessa cena da idade dele, muito frágil, até o versículo 4, esse menino Adonias, o filho dele, então, chega e olha o pai naquela situação, muito velho, né? Ele era o próximo da linhagem, né? A assumir o trono. Então, o que ele faz? Ele olha, está na hora de eu tomar o reino, meu pai não está muito fraco, está ruim, então deixa eu dar um jeito. E aí ele faz uma armação política, como eu disse para vocês, ele era um ativista, ele era uma pessoa que usurpava, que corria atrás, ele armou uma situação, recebeu ajuda, né, ele se entendeu com Joabe, Zeruia, o sacerdote, Abiatar, ele fez um esquema político para ele conseguir o que ele queria. Cuidado com política, queridos. Cuidado com a política dentro das coisas de Deus.
Porque aqui eu já disse para vocês, pela regra dos homens, quem deveria reinar era Adonias, que era o próximo da linhagem. Mas Deus não havia escolhido Adonias, escolheu o mais novo. Lá na frente falou, é Salomão que vai reinar. Esse camarada, então, irmãos, arma uma situação política e ele consegue até a ajuda de muitas pessoas para isso, e parecia que tudo estava pronto, matou carneiros, ovelhas, fez lá um churrascão, convocou a nação inteira, e eles começaram a dizer que ele era o rei, mas não adianta, como eu digo, essas estratégias para usurpar ou tirar, né, aquilo que Deus não tem para a nossa vida. E o que acontece? Ele conseguiu muita ajuda, mas não conseguiu a ajuda de Natã. Por que eu marquei Natã e marquei Betseba? Porque Natã vai logo lá em Betseba e fala para Betseba, que era a mãe do Salomão, olha, é o seguinte, está lá o Adonias, foi constituído o rei pelo povo, e por acaso está sabendo disso? O rei está sabendo? Quando ela sabe que o rei lembrou que o rei havia dito que seu filho seria o rei, Salomão seria o rei, então é ela que se apressa para frustrar os planos de Adonias. Combinado tudo com Natã, eles vão até o rei, e o rei então, quando fica sabendo, ele toma a posição de impedir que aquela, como é que a gente chama aquilo, como uma pessoa arma uma cilada para tirar alguém do trono? Emboscada? Era uma outra palavra que eu queria usar, mas não veio agora. Cilada, né? Mais ou menos isso, uma cilada. Mas por que eu marquei Natã e Betseba? Quem é Natã? Quem lembra? O profeta. Natã foi o profeta que Deus usou para chegar para Davi e falar que essa mulher aqui, Betseba, não podia ser mulher dele. Foi ele. Foi ele que lá atrás também fala para Davi sobre construir o templo para Deus e tal. E depois ele chega e fala assim, é ele que vai lá e fala, Davi, você não pode ter essa mulher como sua esposa. E agora ele vem e fala, ó, vamos dar um jeito de seu filho ser o rei. Está vendo como é que são as coisas, irmãos? O profeta de Deus, ele é envolvido nisso tudo. Ele é aquele que traz uma palavra dura. E chegou a dizer que era adultério aquilo. E depois ele chega e diz, seu filho tem que reinar, e tem outro reinando no lugar. Então vamos criar aqui uma situação para o seu filho chegar a ser rei. É para que os irmãos entendam, queridos, que aquela pessoa que fala da parte de Deus, ela pode ser a que leva uma palavra dura, e ele mesmo pode voltar e levar uma palavra de consolo, de direção. Em outras palavras, quem salvou, humanamente falando aqui, quem salvou o reino de Israel para cair na mão de Salomão, foi o Natã que chegou lá e falou tudo para ela. Olha, é o seguinte, era seu filho ou não era? Só que tem outro no lugar, então vamos dar um jeito. Armou uma situação e chegou até Betseba. Betseba falou, vamos fazer assim então. Foi lá e fizeram. E o rei então, irmãos, sendo dirigido, né, por Betseba, que foi dirigida por Natã, que foi dirigido por Deus, chega e frustra os planos de Adonias e vai ungir o Salomão como rei. É o que nós vamos ver nos versículos seguintes. O que nós vamos ver? Me ajuda a passar aí, que parou aqui. O que nós vamos ver? Que finalmente, então, a promessa feita, ela é reencontrada. Porque Davi falou lá atrás que era Salomão, né, o filho de Betseba, que ia reinar. Só que isso ficou perdido, e aqui outro já havia sido constituído o rei, ainda que por rebelião, Adonias foi constituído o rei. Então, o que acontece? A promessa, ela é reencontrada, porque Davi vai ungir seu filho Salomão como rei de Israel. E por que eu digo que ele é reencontrado, a promessa é reencontrada? Porque no versículo 29 e 30, diz assim, então jurou o rei, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo o cumprirei. Então ele havia feito a promessa para Betseba, mas a promessa estava esquecida, porque o menino Adonias, então, aí acabava de ser constituído o rei
por meio de rebelião. Então, em reencontrada a promessa, Davi vai e constitui, então, de uma maneira bonita, manda convocar, né, Natã, os sacerdotes, Zadok, e ali eles ungem Salomão rei, e ele monta na mula do rei e faz aquele desfile, né, real, e eles proclamando Salomão rei, e debaixo das bênçãos do seu pai, debaixo da bênção do sacerdote Zadok e de Natã, o profeta, e todo o povo de Israel que se alegrou. Aí, quando Adonias vê, irmãos, que a sua conspiração falhou, um detalhe muito importante é que os amiguinhos dele, tudo caiu fora. Quando ele viu, né, que ia mal, os seus colegas viram isso, cada um foi sumindo, foi afastando, ficou Adonias sozinho. Adonias, então, o que ele faz? Ele se levanta e se apega às pontas do altar, se esconde no altar e se segura lá para não ser morto. Mas, na verdade, irmãos, de forma misericordiosa, Salomão poupa a vida dele, né, mandando ele ir para a casa dele, mas o coloca em observação. Fica aquele camarada isolado, e depois lá na frente nós vamos ver que ele vai armar, outra vez ele vai armar uma cilada, e dessa vez ele vai morrer. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte, tá bom? Assim, então, a gente termina o primeiro capítulo, que começa de uma maneira muito diferente. Eu quero que vocês só pensem numa coisa e notem, não sei se vocês notaram, pode passar aí para mim, que está tudo agarrado aqui. O que eu quero que vocês notem, irmãos, junto comigo no estudo? Que Davi começou o reinado dele com conflitos, com Saul, que era o rei, e Deus rejeitou Saul e ungiu o rei, mas ele teve um conflito muito grande com Saul. Depois ele teve vários conflitos com seus filhos dentro de casa, durante seu reinado, Amon, Absalão, e foi uma verdadeira confusão. Isso durante o reinado dele. Ele teve durante o reinado dele o tempo todo perseguição, né? As tribos do norte, que nós dissemos lá, que eram as 10 tribos que queriam um reinado diferente que não fosse de Davi. Então aquelas tribos sempre rebelião com Davi cá no sul, e foi uma confusão durante o reinado dele. E agora, irmãos, ele entrega o seu reino para o seu filho Salomão, debaixo de conflito com o seu filho número 4. Então veja bem, conflito antes de assumir o trono, conflito durante o trono, conflito quando ele estava entregando o reinado, né? Isso é para a gente meditar. E o que eu noto, irmãos? Que nada do que Deus disse através do profeta Natã deixou de acontecer, mesmo com o passar do tempo. E quem já leu mais na frente a Bíblia vai ver que daí para frente agora Israel, irmãos, vai ser isso, muita confusão. Muita confusão. Enfim, para a gente pensar. Como é que podemos ter paz no mundo com tanta luta travada, né? Com tanta luta espiritual travada? É o que nós estamos encontrando dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, te agradeço por esta oportunidade de estarmos reunidos e pelo privilégio de estudar a tua palavra. Livra, guarda-nos de todo mal, continua abençoando a igreja, continua fortalecendo o teu povo, dando esperança de dias melhores, e te pedimos o fim da pandemia, Pai, que pode vir de qualquer forma, mas ela virá da parte do Senhor, como um milagre, que nós vamos glorificar o teu nome. Obrigado. Pedimos que o Senhor abençoe também o culto de gratidão que as irmãs vão oferecer ao Senhor no domingo, que haja, meu Pai, salvação de almas, transformações, que a igreja seja abençoada neste dia. Muito obrigado, mais uma vez nós te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Deus abençoa, em nome de Jesus.